Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Hoje eu tenho a honra de estar aqui ao lado de Danilo Santos de Miranda e Nuno Sampaio, numa mesa que tem por intenção apresentar e debater os assuntos presentes na exposição Infinito Vão, que o Sesc 24 de Maio recebe do mês agora de novembro até junho do ano que vem. Essa é a mesa inaugural que marca a abertura da exposição, uma exposição que tem curadoria de Guilherme Wisnik e Fernando Serapião, bem como a consultoria de curadoria também de Nuno Sampaio, e é uma honra estar aqui para apresentar essas duas grandes personalidades de Brasil e Portugal. Eu começo apresentando Nuno Sampaio, que é arquiteto no Porto e mestre em arquitetura de grande escala na Escola de Arquitetura de Barcelona, onde desenvolve atividade profissional como arquiteto desde 2000 no ateliê Nuno Sampaio Arquitetos. Desde 2014, Nuno é diretor executivo da Casa da Arquitetura, onde assume a direção e curadoria da instituição, que hoje é o Centro Português da Arquitetura. Foi membro do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos de 2008 a 2010, presidente da Estratégia Urbana, Laboratórios de Inovação de Arquitetura e Cidade, e vice-presidente da Associação Trienal da Arquitetura de Lisboa, de 2010 a 2020. Paralelamente, foi júri em diversos concursos de arquitetura, onde se destacam os prêmios FAD 2013. Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo, é especialista em ação cultural. Formado em Filosofia e Ciências Sociais, realizou estudos complementares de especialização na Pontifícia Universidade Católica e na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e no IMD, Management Development Institute, de Lausanne, na Suíça. Foi presidente do Comitê Diretor do Fórum Cultural Mundial em 2004 e presidente do Comissariado Brasileiro do Ano da França no Brasil em 2009. Atua como conselheiro em diversas entidades brasileiras e estrangeiras e foi reconhecido por vários países por seu trabalho de democratização do bem-estar social por meio das artes, do esporte, do lazer, recebendo importantes comendas internacionais. A exposição Infinito Vão é realizada pela primeira vez em território brasileiro e reúne obras e documentos desde o projeto da primeira casa modernista de Gregory Warshawski, projetada em 1927 e construída em 1928, passando pelos movimentos ligados ao direito à cidade e ao emaranhado de coletivos e ocupações que discutem o tema da habitação nos anos 2010. Bom, sem mais delongas, eu gostaria então de passar a palavra para esse debate entre Nuno e Danilo, mas como primeira provocação, pensando nesse arco do tempo, né? Aliás, eu cometi um erro aqui, eu não passei, não enunciei o título completo da exposição, é Infinito Vão, 90 anos de arquitetura brasileira, né? E esse título, ele dá conta de 90 anos que vão do início do chamado modernismo, né, no Brasil, até o início dos anos 2010, como eu já enunciei também. Então, me parece que o tema do modernismo é uma boa provocação para vocês começarem o diálogo de vocês, pensando que tanto o Sesc, né, é uma instituição que atravessou desses 90 anos, mais de 70 anos de existência, uma instituição que nasce em 1946 e que pôde testemunhar o importante legado, né, e as influências do pensamento modernista nesse país e na própria instituição, e certamente anos bastante emblemáticos na história de Portugal também, Nuno. Então, essa é a primeira provocação a vocês, para que vocês possam pensar que legado é esse do modernismo nas tradições das artes e na arquitetura em Brasil e Portugal. Muito bem. Passo a palavra inicialmente a você, Danilo Miranda. Eu ia sugerir que o Nuno falasse primeiro, porque... Não, Danilo. Você. Nuno, um prazer grande, viu? Poder ter você nesse debate, nesse diálogo, né? Mais do que um debate, é uma conversa livre sobre arquitetura. E eu não sou arquiteto, mas a gente tem uma vinculação, lida muito com, né? Pelo fato de estarmos não apenas numa instituição que atua na área cultural de maneira intensa, como todos sabem, o próprio Sesc de São Paulo, o Sesc do Brasil inteiro, como também realiza ações e tem projetos e debate a questão
da arquitetura de modo geral, temos vínculos muito fortes com todos os organismos, grupos, pessoas ligadas à arquitetura, porque vemos aí uma área vastíssima para aproximação, para aperfeiçoamento do nosso trabalho, para o cumprimento até mesmo da nossa missão de bem-estar social, de qualidade de vida em todos os sentidos. Então, para nós, embora não sendo arquiteto, digamos assim que aqui no Brasil, viu, Nuno, eu dou meus pitacos. Pitacos quer dizer, dou meus palpites, falo alguma coisa, sem conhecimento profundo da questão, mas, de qualquer forma, como gestor de uma instituição que lida bastante com a questão da arquitetura de maneira bastante forte, de maneira bastante incisiva, né? Há 2 anos atrás, há mais que isso até, em 2018, eu fui convidado, então, pelo Nuno a visitar a cidade do Porto, a cidade de Matosinhos, encostado no Porto, onde está a Casa da Arquitetura, e onde seria aberta essa exposição Infinito Vão lá, né? Como primeira grande exposição dessa nova, desse novo empreendimento cultural, dessa nova iniciativa lá em Portugal. Em primeiro lugar, me deparei com uma iniciativa bastante ampla, por ser uma iniciativa que procurava dar conta do momento da arquitetura de maneira geral. Não se tratava apenas de discutir um momento, uma questão, mas era quase que uma instituição voltada para pesquisa, para o estudo, para a guarda, para o acervo e, portanto, para a consulta desse material vastíssimo, tanto da arquitetura portuguesa, arquitetura europeia, arquitetura brasileira, arquitetura do mundo inteiro. Portanto, tinha um propósito e tem um propósito muito objetivo do ponto de vista da sua dedicação à arquitetura. E a primeira exposição era exatamente essa ampla, completa, bastante vigorosa exposição sobre a arquitetura brasileira. E eu nunca tinha visto antes, eu vi algumas experiências em outros museus pelo mundo afora, mas uma que desse conta de uma maneira tão ampla desse arco tão vasto que pega quase 100 anos, né, da arquitetura brasileira e dava, portanto, uma ideia com nomes, com material, com uma riqueza enorme, imagética e conceitual de todo esse material e vinculando tudo isso a outras manifestações artísticas, especialmente a música, que estava marcando cada uma dessas etapas, nas 6 etapas que está dividida a exposição, 6 módulos que estão colocados na exposição. Me pareceu algo extraordinário, curado por 2 arquitetos brasileiros, como foi dito, né, pelo Guilherme Wisnik e pelo Fernando Serapião, que são pesquisadores, estudiosos, portanto, davam conta de uma maneira muito forte, desde das primeiras manifestações modernas da arquitetura brasileira do início do século passado até o presente, até atualmente, não é? Então, é muito vasta e muito profunda, e eu fiquei muito sensibilizado, tocado, e disse, vamos ter que levar para o Brasil, mais tarde, depois que ela percorrer o seu... Não percorrer, mas cumprir a sua missão aqui em Matosinhos, aqui na Grande Porto, vamos depois levá-la ao Brasil, e é o que nós estamos fazendo agora, apesar dos ventos negativos da pandemia, superamos isso, estamos chegando agora para poder mostrar. Portanto, em caráter assim, muito especial, eu agradeço o seu empenho, que não só como uma espécie de consultor, uma espécie de orientador geral da curadoria também, mas mais do que isso, o grande animador, o grande realizador, responsável pela Casa da Arquitetura, juntamente com outros membros da diretoria, mas que levou adiante não apenas a criação da Casa da Arquitetura, como um grande local de valorização da arquitetura lá em Portugal,
e para o Brasil, e para o mundo inteiro, né? Como existem outras, mas são raras. Não existe tantos museus e instituições dedicadas a esse objetivo pelo mundo afora, mas isso para mim é extraordinário, e dedicar exatamente ao Brasil a primeira exposição, e é uma exposição belíssima, que tem esse arco amplo, né, que vai buscar desde os primórdios da nossa arquitetura, do início do século XX, e vem até o presente momento, com nomes, propostas, projetos, material imagético fortíssimo, e tudo isso de maneira muito agradável, simpática. Não é fácil fazer exposições sobre arquitetura, porque normalmente elas são dedicadas de maneira muito especial a material técnico especializado para os iniciados. E, no entanto, nós temos aí uma exposição atraente, agradável e que percorre, de fato, todos os grandes nomes da arquitetura brasileira, desde a modernidade, desde o salto brasileiro para a modernidade, quando o Brasil se descobre detentor de uma força cultural significativa, e aí a Semana de 22 tem um papel vital, né? Vamos comemorar daqui a alguns meses, né, em 22, os 100 anos da Semana de Arte Moderna, que foi um marco fundamental. O Brasil já tinha modernidade, tinha elementos da modernidade antes e manteve depois, mas ali foi um marco significativo porque trouxe o debate, o aprofundamento, a discussão de temas e abriu caminho para muita gente em todos os campos, inclusive na arquitetura. Por enquanto, eu gostaria de deixar essas ideias iniciais e deixar o Nuno mostrar um pouco o outro lado da moeda, dessa moeda tão importante, tão valiosa, que é a arquitetura brasileira, vista desse ponto de vista lá, né, em Portugal, e supervalorizada em Portugal. A palavra está com você, Nuno. Quero agradecer, antes de mais, as palavras do Danilo, pessoa que eu conheci antes até da Casa da Arquitetura, quando comecei a ir a São Paulo e trabalhava com o Paulo Mendes da Rocha num projeto em Lisboa, com o Museu dos Coches, em que eu era o autor do projeto expositivo com o Paulo Mendes da Rocha. E comecei a ir muito a São Paulo e deparei-me com o trabalho que o SESC estava a fazer, um incrível trabalho, uma instituição que eu admiro muitíssimo pelo seu legado que deixa à cidade e o seu trabalho contínuo, dedicado, persistente e consistente, que muito marca de positivo, que é um farol de referência na Europa. Dentro desse espaço temporal, conheci essa personalidade que hoje chamo de amigo, Danilo Miranda, e que muito admiro, todo o trabalho que ele tem feito enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto afetividade do Danilo, e que realmente percebe-se que naturalmente as instituições são feitas de pessoas e são as pessoas que fazem as instituições. E o Danilo é realmente um motor, é um jovem motor que tem muito para dar ainda e que espero que consiga disseminar essa sua visão sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre a parte social. E na apresentação ele fez uma referência muito agradável que eu ouvi, que é o contributo para a democratização do acesso à cultura, à parte social no Brasil. E essa palavra para mim diz muito, a democratização. E é uma palavra central no trabalho que a Casa da Arquitetura tem feito aqui em Matosinhos, que é o Centro Português de Arquitetura, que é uma instituição que guarda acervo de arquitetura, que é uma coisa que é raro haver instituições que guardam acervo de arquitetura,
E é muito importante guardar esse acervo, porque só apenas 30% do trabalho dos arquitetos é que é construído. Então, se não houver um cuidado em guardar todo o processo criativo dos arquitetos, este 70% da vida dos arquitetos vai diretamente para o lixo. Não é investigado, não é trabalhado, não se consegue perceber o trabalho dos arquitetos. Então, a Casa da Arquitetura é uma instituição que se dedica à conservação e à promoção do conhecimento da arquitetura em 2, 3 níveis. O nível mais técnico, naturalmente, da conservação do acervo, destas maquetes que vocês veem aqui. Eu, neste momento, estou no arquivo da casa e não é à toa que eu estou no arquivo da casa. Eu estou no arquivo da casa, que é um conceito que nós temos de abrir estes arquivos para que eles cheguem a qualquer parte do mundo através do novo edifício, não só o físico, mas o novo edifício digital. Ou seja, todo este tratamento dos acervos é depois colocado numa grande plataforma digital que estará pronta no início do próximo ano. Nós acabamos de completar 3 anos, somos uma jovem instituição, mas temos uma missão de promoção pública e de levar à sociedade, num esforço de democratização do conhecimento da arquitetura, para que a pessoa, o cidadão comum, entenda a importância da arquitetura na criação de meios, quer o urbano, no seu meio de trabalho, no seu meio de habitar, que são geradores de felicidade. E esse é o trabalho da arquitetura, é conseguir criar espaços que promovam a felicidade. E nas primeiras exposições, nós tínhamos já feito 2, antes mesmo eu tive o privilégio de ser convidado pelo prefeito de Matosinhos, antes da construção da casa, para pensar o programa e para pensar o que seria a transformação do quarteirão, são vários edifícios transformados para a Casa da Arquitetura. E o que é que seria a Casa da Arquitetura? Então foi um gosto muito grande para mim pensar o que era a instituição, como se formalizava, e eu fazia arquitetura, fazia projetos, então quis ser o melhor dono de obra possível e fazer um trabalho para que o meu colega arquiteto, que trabalhava na prefeitura, pudesse fazer um projeto perfeitamente consciente daquilo que nós queríamos trabalhar. E aí surgiu a necessidade de nós criarmos uma primeira coleção de arquitetura feita com projetos exclusivamente não portugueses. E a Casa da Arquitetura distingue-se um pouco de outras entidades congêneres que arquivam a arquitetura para não arquivarem só o Eduardo Souto Moura ou o Paulo Mendes da Rocha, mas arquivarem umas visões transversais de produções de um determinado território num determinado tempo. Naturalmente, a primeira foi a portuguesa, que está em Constituição ainda, e a segunda foi a do Brasil. E quando convidei o Guilherme Wisnik e o Fernando Serapião, que nunca tinham trabalhado juntos, que eu já conhecia, já o Guilherme já tinha sido coordenador da Bienal de São Paulo, o Fernando, editor da revista Monolito, que eu já conhecia. Jantamos juntos pela primeira vez na noite em que morreu o Oscar Niemeyer, portanto foi muito marcado esse nosso primeiro encontro a 3. E começamos a pensar o que seria uma coleção de acervo. E há que referenciar isto, que é muito importante para quem vai ver a exposição, é entender que a exposição mostra apenas 1,5% de todo o material que mais de 200 pessoas doaram à Casa da Arquitetura, que nós trouxemos do Brasil para a Casa da Arquitetura, que tratamos, cuidamos e que fizemos depois, como uma primeira visão sobre esse acervo, esta exposição chamada Infinito Vão. E Infinito Vão, logo do nome, remonta para uma referência muito diferente do que é na arquitetura o vão. O vão é a estrutura que é o espaço que é vencido através de uma estrutura e não como na linguagem normal popular se diz, algo que deu em vão, algo que deu errado. E, portanto, também há aqui uma vontade nossa, dos curadores, de com esta exposição conseguir vencer um espaço que é de 90 anos e temporal, e um espaço físico entre Portugal e Brasil.
E, portanto, foi uma exposição, primeiro, que foi muito divertida de se montar, porque começou com 3 anos antes a recolher acervos de arquitetura, e depois montamos a exposição com uma curadoria fantástica do Guilherme e do Fernando, e muito divertida, porque a exposição cada vez ia subindo mais o seu nível e mais a exigência, porque eu ia colocando novos desafios aos curadores, de quais eles respondiam positivamente e às vezes ao contrário, eles próprios vinham colocar novos desafios à direção e a mim, para sair muito para o Brasil e conhecer muito da arquitetura brasileira, e que era muito importante para mim mostrar uma trajetória do que foi a arquitetura brasileira nesses 90 anos, de forma muito democratizada. Ou seja, mostrar várias produções de vários arquitetos a fazer vários tipos de programa. Obra pública, obra privada, habitação, cultura, e era muito importante que não houvesse demasiados projetos de um só arquiteto. Então, nesse espaço temporal, vai até gente que está agora a começar a produzir arquitetura. Coletivos jovens de arquitetos que estão ainda, não se veem muitos deles resultados práticos, mas vê-se de alguma forma a maneira deles já quererem produzir arquitetura. Então esta exposição tem, a meu ver, algo de muito inusitado e que mostra muito bem não só a arquitetura, mas o próprio Brasil, 90 anos do Brasil. Porque cruza com a literatura, cruza com a música, vemos alguns filmes, um conjunto de imagens musicadas que mostram o Brasil da época de qual se refere os núcleos de projetos e consegue-se, de alguma forma, conseguir ver essa perspectiva transversal que nós fizemos no desafio aos curadores. A ida para São Paulo, para mim, é uma grande felicidade. É uma grande felicidade, primeiro, estar no SESC, a instituição que eu tinha como referência, ter tido a amabilidade de tão carinhosamente ser acolhida como um projeto, obviamente, brasileiro, não português, apesar de ter nascido uma instituição portuguesa e fala sobre o Brasil, pelo Danilo Miranda, e, de alguma forma, também conseguirmos mostrar na sociedade brasileira a excelência da produção arquitetónica dos arquitetos brasileiros, muitos deles ainda a atuarem na profissão. Não é? E isso é bastante importante para nós, era que houvesse um reconhecimento dentro do Brasil desses próprios profissionais e da excelência da sua própria produção. Você falou bastante de 2 elementos que são muito presentes nas ações do SESC, Nuno: transversalidade e democratização de acesso. Então, eu não sei se o Danilo gostaria de fazer alguma inflexão maior, já que isso é tão pertinente no discurso institucional e, sobretudo, na tua convicção e no teu visionarismo, né, Danilo, em relação às ações que o SESC desenvolve, e particularmente muito presente nessa exposição, com realmente, como já foi dito, mais de uma linguagem para além da arquitetura, a música e a própria aproximação da arquitetura do universo de cidadãos comuns, né? Aqueles que não necessariamente fazem arquitetura, mas que vivem a arquitetura nos seus próprios corpos. Danilo, você gostaria de fazer algum comentário nesse sentido? Essa questão da democratização está na essência da proposta institucional, não é? O SESC, criado nos anos 40, portanto, nesse período que é abrangido também, que está nesse bolo, nesse momento que é retratado na exposição. O SESC nasce em 46, com esse objetivo, né, de proporcionar um programa de bem-estar. E nesse programa de bem-estar, a questão do acesso à cultura, à educação, a padrões adequados de bem-estar para todos, é a essência da instituição. Ela é criada para isso, né? Ela é proporcionada com recursos provenientes das empresas para esse objetivo. Portanto, ela cumpre plenamente o objetivo daquelas organizações ou daqueles parceiros que realizam esse mesmo projeto, que é o caso presente também da Casa da Arquitetura e de muitas outras organizações com as quais nós mantemos esse contato.
É importante ressaltar, e voltando um pouco à ideia que você tinha trazido de início a respeito da questão do modernismo, é que o Brasil se descobre, assim, digamos, mais dono de um fundamento cultural, de elementos fortes da sua cultura, em todos os seus aspectos, não na semana de 22 ou só por causa da semana de 22, mas a semana de 22 ela cristaliza, ela junta elementos para mostrar isso de uma forma mais, digamos, completa, em vários campos, nas artes visuais, a questão da música, a questão da literatura em particular, e outras manifestações da poesia, enfim. E a arquitetura, até aquele momento, era uma arquitetura de repetição de modelos internacionais, de modelos europeus, que não acrescentavam propriamente uma característica própria, exclusiva, nossa, com criadores nossos que só vão surgir mais na frente um pouco, não é? Levando em conta elementos importantes, né? Onde figuras como a casa do Wachowski, né, que está lá presente na exposição, e posteriormente as figuras emblemáticas, todas elas, Lúcio Costa, o nosso querido Niemeyer, trabalhando inicialmente com Le Corbusier e depois tendo uma vida própria importante, criando espaços que são significativos com uma concepção própria, com materiais próprios, com um jeito próprio. A questão do vão aparece já de alguma forma, a questão do próprio uso dos recursos disponíveis na época e continua a ser até hoje, né? A curva de Niemeyer, tão reconhecida e famosa, e ter cantada em verso e em prosa, e aí por diante, tudo isso vai trazendo elementos para muita gente, muitas gerações que vêm em seguida, nesses diversos momentos em que a arquitetura brasileira se desenvolve nessa exposição, não é? E, por outro lado, a questão da cultura em si mesma, ela vai juntando elementos, ela vai criando, graças aos Andrade, né, aos Oswald e ao Oswald de Andrade e ao Mário, que não são irmãos, mas têm o mesmo sobrenome, são bem diferentes um do outro, mas tiveram sua contribuição significativa nessa modernidade também, no campo da literatura, do teatro, da música, etc. Eles vão criando um jeito brasileiro de ver as coisas, e aí tem o famoso Manifesto Antropofágico, no final dos anos 20, que de alguma forma mostra de maneira muito clara a nossa necessidade de pegar tudo, absorver e oferecer alguma coisa nova, uma coisa do nosso jeito, com a nossa maneira de enxergar, com as nossas influências, com o nosso modo de ver o mundo, etc., etc., né? E tudo isso começa a aparecer, a diversidade em todas as manifestações, e isso vai se desdobrando em vários nomes, várias figuras que estão aí retratadas, estão aí mostradas, até chegarmos muito mais recentemente na figura de um ministro como o Gil, né? Talvez tenha sido o momento máximo da valorização da cultura do ponto de vista oficial nesse país, quando um artista com toda essa bagagem tropicalista assumida chega no auge, digamos, de uma posição e quer repensar, quer discutir, quer criar marcos legais importantes, quer discutir a questão da cultura e dos pontos de cultura pelo país afora, quer lidar com tudo isso. Tem uma influência onde a arquitetura está presente, está junto, está ali no bolo, está querendo, de alguma forma, mostrar sua coragem, sua ousadia. E essa coisa da ousadia, sobretudo com relação ao vão, né, tem características muito curiosas, né? Se lembrarmos que Lina fez esse vão do MASP aí, que é alguma coisa tão extraordinária para o mundo inteiro, né? Colocamos o edifício inteiro em cima daquele vão para abrigar um dos museus mais importantes ao sul do Equador. Então, na realidade, nós temos aí uma história forte
com figuras marcantes, né? Falei de Oscar, eu falei de Lúcio Costa, eu falei de Lina e muitos outros, e mais recentemente do nosso querido Paulo Mendes da Rocha, que foi homenageado, inclusive, com uma exposição exclusiva, na mesma ocasião, lá na Casa da Arquitetura, em Portugal, e que estava presente nessa abertura também, e que fez um pronunciamento notável sobre a importância e o peso da arquitetura para a criação de uma vida melhor para todos, né? Essa perspectiva de ter a arquitetura não como um complemento, como alguma coisa que pode nos ajudar a criar espaços adequados, mas como criadora de toda uma concepção, de todo um modo de como a gente encara isso no próprio SESC hoje. Então, a modernidade, de alguma forma, vem se estabelecendo com esses conceitos, com essa maneira de enxergar, e que está retratado nessa nossa exposição. Todas as figuras importantes da nossa arquitetura estão aí, e esses que estão produzindo hoje estão presentes também, né? O próprio Paulo Mendes da Rocha, que tem um projeto recente conosco e que recupera um espaço significativo, e passando por tudo que já aconteceu, falando, inclusive, na mesma ocasião, eu tive a oportunidade de ver isso, na homenagem à Lina, que foi feita lá, com a participação, inclusive, de cantora como a Adriana Calcanhoto, que fez um espetáculo inteiro dedicado à Lina, e que tem, talvez, a sua obra mais icônica no SESC, né? O SESC Pompeia, embora ela tenha sua presença nesse MASP da Avenida Paulista, onde está o vão livre extraordinário, mas tem uma perspectiva mais completa, digamos, mais ampla, mais abrangente no SESC Pompeia, na medida em que, ela disse isso, executa seus ideais de uma maneira mais completa, né? Aberta para todo tipo de público, e que funciona como uma construtora da cidadania de maneira plena, né? Tanto que é o grande ícone da nossa arquitetura dentro do próprio SESC, e que, para a cidade de São Paulo, é muito significativa também, na medida que é uma atração para gente do mundo inteiro que vem nos visitar, etc., e está consagrado como a grande fortaleza da cidadania, né? O SESC Pompeia, o SESC como tal, mas na Pompeia, de modo particular, isso estava no próprio pensamento de Lina, né? Na medida em que ela botava isso como uma espécie de mote, força motriz da própria unidade lá. Então, para nós, o SESC está associado a todo esse movimento que vai discutir a modernidade. E a modernidade, o que é? A modernidade, ela tem que ter como objetivo esse caráter de democratização, de abertura, de atingir todo mundo, de ir. Isso é o moderno, isso é o verdadeiro moderno, né? É o que faz com que a gente atinja, pelo conhecimento adquirido, por tudo que a ciência já atingiu, por tudo que o ser humano já conquistou, por tudo que já fez, o acesso de todos. O acesso de todos. Isso está na essência da nossa instituição, conforme eu dizia, e que para nós é percebido, é importante. Uma pessoa como o Nuno falar com uma questão dessa nos faz refletir exatamente como de alguma forma tem sido acertada a nossa política no sentido de dizer, estão vendo, estão percebendo que esse é o objetivo, é para isso. E não é só acesso pelo acesso. Para nós, o acesso é porta de entrada. Nós sabemos que acesso significa entrar, participar, se envolver, criar, inventar, fazer e viver plenamente a cidadania. O acesso é só o primeiro passo. E, a partir daí, tem muito mais coisa para a qual nós estamos nos dedicando sempre, cada vez mais, com pandemia, sem pandemia, com jeito, sem jeito, nós estamos lá indo atrás disso tudo.
Danilo, que bom é poder ouvir uma vez mais e mais e mais vezes essas inspirações que movem o teu e o nosso trabalho aqui no SESC diariamente, né? E a cada nova mirada é um novo sopro, né, de estímulo e esperança que a gente tem para esse papel aqui, mas também sabendo que o SESC não está sozinho, que tem outras instituições compatíveis e parceiras com as quais nós podemos e temos a sorte de trabalhar no nosso dia a dia. Uma delas é, sem dúvida, a Casa da Arquitetura, Nuno. E eu pego aqui a tua inspiração, Danilo, e lembro uma frase, né, na verdade um nome que a Anilina trouxe para o projeto do Sesc Pompeia junto com o Sesc, que é a Cidadela da Liberdade. E você falou da liberdade como um elemento muito importante, a liberdade e a coragem, né, para as instituições culturais e artísticas agirem, e a rigor para que todo mundo possa agir na sociedade. A cultura como essa linha que costura um tecido social mais digno e mais humano. E aí, nesse sentido, da mesma maneira que eu emprestei tuas palavras, eu trago as palavras do Danilo para você, para que você possa falar um pouco como você, como arquiteto, vê esse binômio coragem e liberdade, né? Seja no contexto de Portugal, na história de Portugal, seja no que você vê nos contextos globais hoje, em especial no Brasil, que é o objeto do teu estudo, certamente, e como você entende esse enfrentamento, né? E essa resistência que a arquitetura pode ter frente a contextos mais ou menos favoráveis no campo democrático. É uma muito interessante questão que eu pego a partir do Brasil, trago a Portugal e devolvo ao Brasil, um bocado como o manifesto antropofágico. Eu recebo e devolvo um pouco. Primeiro é a grande, já antiga ligação entre Portugal e Brasil, também com a arquitetura, servindo como ponto de união. Lá atrás, deixa eu puxar aqui uma coisa muito curiosa, que os curadores da exposição, o Fernando e o Guilherme, me enviaram hoje sobre uma notícia de 1941 do Globo, quando da visita do Raul Lino, que veio dar umas conferências ao Brasil, conhecer a Bahia, conhecer São Paulo, conhecer o Rio, e também do senhor Nestor Figueiredo, que tinha sido reconhecido pelo então Sindicato dos Arquitetos. E a notícia dizia que, exatamente, agora são os arquitetos que promovem uma maior aproximação dos seus irmãos e colegas lusitanos, os quais já vêm realizando com êxito este intento. E quando a gente ouve falar de modernismo em Portugal, ouvia e via Brasil. O modernismo chegou, naturalmente, pela grande figura de Corbusier, para toda a referência mundial, mas chegou muito daquilo que se fazia no Brasil. A literatura que chegava, os livros que chegavam, eram os livros brasileiros que chegavam até nós. E é uma referência, no outro dia, numa conversa com o Eduardo Sotomoura, nosso estimado arquiteto, prémio Pritzker da arquitetura, que dizia que em nenhum lugar do planeta o modernismo tinha sido tão bem sucedido como no Brasil. O Brasil soube recriar, de alguma maneira, o modernismo e ser um exemplo para o mundo, exatamente porque conseguiu uma síntese nas mais diversas áreas, na arte, na arquitetura, na música, na literatura, e é impossível, e daí essa exposição também tocar muito isto, é impossível nós pensarmos a arquitetura ou o modernismo na arquitetura sem olharmos para o que estava a produzir na música e na literatura de então, não é? E no Brasil, eu acho que é um grande legado do modernismo brasileiro, é que essa simbiose, essa relação entre as diversas expressões artísticas, a partir daí nunca mais se separaram e andaram todas elas juntas para todo o sempre no Brasil. Aliás, se nós continuarmos a ver a exposição e sairmos desse marco que foi o modernismo no Brasil e avançarmos até a contemporaneidade, nós vemos que continuam costuradas a questão da música, do cinema, das expressões, da democratização do acesso. E o Daniel dizia muito bem, o acesso é apenas a porta de entrada, porque a criação artística é um espaço de liberdade. E as instituições culturais têm que ter
essa vanguardização, digamos de alguma maneira, serem vanguardistas dessa perspectiva, querem terem espaço onde os seus criadores possam eles próprios trazer as suas ideias que sejam naturalmente diferentes do que é já feito agora. E então, também o trabalho da Casa da Arquitetura é importante nesse ponto de vista, porque quando faz um desafio aos curadores, aos criadores, tenta potenciar e dar-lhes uma total liberdade para que algo mais seja criado, ou seja, novas perspectivas sobre o objeto arquitetónico. E é no caso da arquitetura, as exposições de arquitetura são, por exemplo, difíceis de muitas vezes passar para a público em geral, porque a arquitetura não é o objeto que vai ser visto no museu. O que nós vamos ver nos museus são representações da arquitetura. São maquetes, são fotografias, são desenhos e muitas vezes a questão técnica, no qual o modernismo foi riquíssimo no uso de novos materiais, no uso concreto, ganhou, digamos aqui, uma expressão que permitiu à arquitetura evoluir imenso. Depois, quando nós mostramos essas representações da arquitetura, que são diferentes de quem vai ver, por exemplo, artes plásticas, que vai ver o quadro, vai ver a pintura, que está no museu, a arquitetura está lá fora. Então, é muito importante nós pensarmos como é que nós podemos dar liberdade na criação de uma visão, de uma interpretação, seguindo essa lição do modernismo, não é? E eu, ora, pegando nestas realidades portuguesas e brasileiras, é muito importante nós entendermos que a arquitetura, que a gente duvida se é uma ciência, se é técnica, se é arte, é um pouco de todos, que tem é uma arte útil, obviamente que muitas vezes na cidade torna-se como uma expressão de um movimento, uma expressão de uma ideologia, uma expressão de uma afirmação de um pensamento. E a arquitetura nisso, obviamente, marca as pessoas porque obriga as pessoas a viver dentro desse manifesto. Quando nós habitamos, por exemplo, um edifício do Paulo Mendes da Rocha, nós percebemos quais são as intenções do arquiteto e a visão do arquiteto sobre o mundo. E é muito enriquecedor, nós podemos caminhar, por exemplo, por diversas obras do SESC, feitas por grandes arquitetos, ou seja, o SESC, eu acho que tem esta democratização, não só de trazer a cultura e a parte social, na inclusão e na abertura aos diversos estratos, como a própria arquitetura é usada pelo SESC como instrumento de democratização. E isso agrada-me imenso, percorrer as várias unidades do SESC, que são quase museus vivos de boas maneiras de construir, boas maneiras de projetar e que não estão de todo desligados do que são os manifestos do seu tempo, não é? E, por exemplo, no SESC Pompeia vemos o que a Lina pensa e vemos em quase dois momentos, no contacto com o que já estava construído e a construção nova do concreto. Portanto, esses manifestos vêm-se na arquitetura de forma muito, muito impactante. No caso português, que absorvíamos muito o modernismo brasileiro, que era, obviamente, um modernismo, e eu até aproveito que eu julgo que tinha aqui uma frase que eu gosto de ler selecionada pelos curadores, que é de um professor português, o Alexandre Alves Costa, que eu queria tentar encontrar aqui essa frase, porque eu acho que ela referencia muito aquilo que é a liberdade do movimento moderno brasileiro. E dizia assim, sobre a arquitetura brasileira no seu todo. A arquitetura brasileira é uma linha horizontal, levantada do chão. Afirmação simples e delicada de esperança no futuro. Força irresistível de dissolução do passado pobre e oprimido, fundação da pátria, abstrata e metafísica. Ou seja, aqui mostra muito bem o que é a arquitetura como um momento de esperança, de transformação da sociedade. E o modernismo tinha tudo isso, com uma componente também técnica que permitiu que a arquitetura se transformasse. No caso, por exemplo, em Portugal, e esta relação com o poder, e às vezes era um pouquinho que eu vi você referir isto na criação da democratização, agora falando num estrito senso político,
A arquitetura tem aqui um marco importante, não é? E, por exemplo, na época de Salazar, e há umas relações que mais tarde eu queria aqui afirmar também da relação entre a arquitetura portuguesa e brasileira, é muito agradável nós percebemos como esta questão da arquitetura e da política se relaciona ao longo da história. Enquanto, por exemplo, na proximidade do poder do então governante, chefe do Conselho, que era Salazar, o que se fazia em Lisboa era muito mais o chamado português suave, uma visão sobre o território, sobre a arquitetura, muito marcada na proximidade do poder. E, ou seja, a arquitetura, quer nas suas diversas expressões temporais, desde os mais antigos até à contemporaneidade, são expressões de um pensamento de uma determinada época e que muitas vezes marcam pela diferença, e a arquitetura obriga a cidade e as pessoas que habitam nela a olharem-se de maneira diferente. E no modernismo isso aconteceu de uma maneira muito feliz, muito, no caso brasileiro. Muito obrigada, Nuno. Talvez a gente possa ter mais uma última rodada aqui de diálogo e provocações entre vocês, e eu acho que vocês passearam por assuntos já muito fundamentais, né? São valores fundamentais os que guiam o diálogo de vocês e todas as ações que a gente espera poder ter junto ao público que vier visitar a exposição nessa leitura desses 90 anos aí de arquitetura, cultura, história, música do Brasil através dos diálogos com a arquitetura. Mas como uma última provocação, eu trago aqui a ideia de... Danilo, você fez um binômio muito interessante, né? A gente fala da ideia de um modernismo e você traz a ideia da modernidade, né? A modernidade, ela é uma busca permanente, né, das sociedades, de revisar o seu passado e transformá-lo à luz daquilo que o passado já nos mostra que deve ser aproveitado ou deve ser revisto ou revisitado. E nesse sentido, talvez como elemento de modernidade ou de urgência para o momento contemporâneo que a gente vive, eu gostaria da opinião de vocês, começando pelo Danilo, em relação a quais são as urgências, né, desse momento contemporâneo. Podemos considerar que a questão da arquitetura social, né, e aí pensando na arquitetura social como a lacuna de espaços de moradia, a lacuna da presença de um pensamento arquitetônico para resolver essa problemática social que está no Brasil, mas que está em inúmeros países do mundo, em relação à ausência, né, de moradia adequada para todos. Essa pode ser considerada uma urgência e a arquitetura do futuro vai ser pautada por ela? Sem dúvida. Olha, nós temos no Brasil, mais do que em Portugal, uma grande questão, que é a nossa imensa, profunda desigualdade. E essa desigualdade tem nome e sobrenome, tem raiz, tem razão de ser, né? Pela nossa história, pelas coisas que aconteceram no passado, pelas nossas opções históricas, pelo nosso passado escravocrata, de exploração, de valorização das elites, da rejeição à ascensão, digamos, das camadas mais populares. Então, a desigualdade é uma marca profunda e agora ressaltada sobremaneira nesse momento de pandemia, de maneira muito acentuada. Todas as formas, tudo que existe de conhecimento, de acúmulo de conhecimento no ser humano de modo geral, em todas as suas modalidades, todas as suas manifestações, inclusive artísticas, todas as suas linguagens, tudo isso tem compromisso com a superação dessa questão da desigualdade. Inclusive, chegando diretamente ao tema, a própria questão da arquitetura. Numa instituição como a nossa, em que a arquitetura não é um complemento, não é um auxiliar, mas é parte do programa, digamos, parceira indispensável
para a realização de um programa no que diz respeito à sua capacidade de influenciar as populações de modo geral, na maneira de atrair, envolver, de respeitar, de tornar todos iguais. Isso, por exemplo, é um marco do SESC, né? As pessoas dentro do SESC têm essa percepção da igualdade como algo central, graças a todo o esforço que se faz para fazer tudo que está lá dentro. Seja em qualquer unidade que nós temos, essa perspectiva da igualdade entre todos é absolutamente central, está ali, unindo tudo, juntando tudo. Por quê? Porque é um grande déficit civilizatório, eu diria, né? A civilização no mundo cresceu, desenvolveu, ampliou, melhorou, um monte de coisa que a gente superou, agora temos que superar mais ainda, temos que vencer a pandemia, temos que superar um monte de coisa, temos que distribuir mais a renda, temos que chegar a tudo. E essa questão da igualdade, da superação da desigualdade entre quem? Homem, mulher, raça, religião, opção sexual, tudo que diz respeito às nossas diversas diversidades, digamos assim, né? Tudo isso que rejeita muitas vezes, é rejeitado muitas vezes por pessoas que não têm essa percepção mais clara e não aceitam uma absoluta igualdade entre todos. Então, para mim, todas as formas de conhecimento possíveis e imaginárias são convocadas à superação dessa questão. E nós, de alguma forma, trabalhamos de maneira muito intensa nessa direção, com ousadia e buscando realmente exercitar essa liberdade plena. E a ousadia é uma marca da arquitetura brasileira, né? Temos exemplos os mais variados e ela está presente de maneira muito forte, sobretudo em alguns aspectos, além da liberdade, claro. Temos compromisso, portanto, com esse arranjo urbano, caótico, confuso, e a arquitetura tem um papel vital nessa questão. A questão da habitação, que você acabou de mencionar, é uma questão seríssima no nosso país. Temos um déficit habitacional seríssimo e as pessoas que estão no poder não percebem de maneira tão clara quanto isso tem a possibilidade de ser, não digo resolvido de uma hora para outra, mas diminuído num programa sério, numa perspectiva ampla, né? Com a colaboração de especialistas, inclusive da própria arquitetura. Então, tem muitas tarefas pela frente para a gente superar e, de alguma forma, tornar esse país um país mais habitável, mais igual, mais igualitário, onde as pessoas pudessem ser recebidas por todo o esquema, digamos, de suporte nessa perspectiva educativa, que é o que a gente sempre valoriza no nosso trabalho, né? Como algo que permanentemente nos prepara ou prepara gerações futuras, né? E a gente, de alguma forma, tem compromisso permanente com isso. Temos compromisso, sim, com essa realidade. Então, no meu ponto de vista, a colaboração que a arquitetura tem nos oferecido em todos os nossos projetos, temos aí vários, e continuamos levando adiante a nossa tarefa de ampliar, de expandir o nosso atendimento. Temos vários projetos em andamento, alguns já com projetos, digamos, resolvidos, outros com projetos iniciados e outros que virão ainda a ser realizados. Temos várias fases em várias unidades, em vários lugares diferenciados de projetos variados, usando quem? Usando os nossos parceiros arquitetos que estão nesse momento prestando algum serviço para o... E sempre na perspectiva de se integrar num esforço comum, coletivo, com os demais profissionais que atuam na realização da nossa atividade, que planejam, que discutem, que preveem o que vai acontecer, que trazem a sua experiência, que debatem com profundidade e dão para os arquitetos elementos para que ele possa, de maneira corajosa, ousada, muitas vezes, exercitar essa liberdade
dentro daqueles princípios que interessam para a instituição. Então, eu vejo como uma possibilidade grande. Nós temos uma quantidade imensa de pessoas capazes de poder desenvolver isso. Acho que a perspectiva que nós temos é mais positiva do que negativa, não a curto prazo, mas a médio prazo e longo prazo, de poder realmente construir uma sociedade melhor para todos. E é o objetivo nosso, para isso que nós estamos aqui. Se a gente se desgasta, se a gente atua nesse campo e dedica a nossa vida a isso, está mais do que bem dedicada, porque isso significa um serviço para todos. E essa é a nossa perspectiva. E ter uma exposição como essa, que vai trazer todo esse material já criado, já mostrado, já consagrado muitos deles, já valorizado, e que de alguma forma vai iluminar um farol potente à nossa frente, o nosso futuro. Para mim é muito essa a perspectiva que tem uma exposição como essa, né? Uma exposição que projeta. Ela não é um congelamento do passado, ela é uma projeção forte, poderosa para o futuro. Obrigada, Danilo. Eu queria saudar aqui os curadores e por causa desta questão da democratização, porque aquilo que eles fazem na exposição Infinito Vão é uma visão sobre 90 anos do Brasil. E eu vi muita gente a chorar durante a visita à exposição. Muita gente emocionada com aquilo que viu. Porque é de tal maneira uma junção, uma mistura de música, de literatura, de arquitetura, os filmes, imagens da época, tudo misturado, vem 90 anos de um país. E eu, português, que olho o Brasil, obviamente, como pátria irmã, fico muito orgulhoso do que aquela exposição me transmite. Obviamente que temos momentos nesses 90 anos piores, melhores, ditadura, democratização, e é muito, muito bonito nós conseguirmos passar por alguns momentos áureos da arquitetura também do Brasil, depois vemos algum decréscimo, alguns momentos que o vão deu em nada, e ver como é que surgem novas visões, novos players, e como é que o Brasil oferece ao mundo tamanha produção. E essa democratização que nós falamos, e eu acho que o Danilo tocou aqui um ponto fundamental, que é a questão da igualdade, quer seja igualdade de raça, igualdade de género, igualdade social. No Brasil foi uma realidade com que eu descobri quando comecei para o Brasil. Eu só verdadeiramente entendi o Paulo Mendes da Rocha quando visitei o Brasil. Porque eu ouvia, eu entendia, eu achava que entendia aquilo a mensagem que ele me dizia, até me confrontar sobre aquilo que ele falava. Sobre essa desigualdade, essa necessidade do arquiteto ter mais do que um manifesto, uma intervenção na cidade capaz de gerar igualdade. É muito engraçado como é que o Paulo, por exemplo, num local que é o Jerónimos, a Avenida da Índia, Belém, ao lado do Palácio do Presidente, ele eleva o edifício, dando generosamente uma praça coberta para quem quiser visitar e chegar, e uma sombra num terreno que é, obviamente, sem necessidade, um terreno muito privatizado. E essa visão frente ao rio, de criar uma praça coberta, de sombra, que é uma antecâmara para poder aceder ao que é a história do museu, a história dos coches, é uma visão que exatamente vem de uma perspectiva muito brasileira, muito pouco portuguesa, muito pouco chã, elevada da criação, mas que no mundo contemporâneo
às vezes não é, ou deveria ainda ser mais valorizado, porque ainda é mais urgente aquilo que nós estamos a falar. Eu vou começar do pequenino para o geral. Tá? Se nós virmos hoje, analisando o que está a passar, e é a transformação que nós estamos a passar, eu acho que nós ainda não temos a consciência desta transformação que está a ocorrer, em que a relação, mesmo entre países, vai alterar o que foi a ordem mundial do pós-guerra, na pandemia, o primeiro instrumento que nós tivemos contra a pandemia foi criado por um arquiteto, que era a casa. Foi a casa que acolheu tanta gente, quando nós tivemos que fazer um lockdown, quando nós tivemos que ir todos para casa, percebeu-se a importância do que é ter casa. E nós tivemos, inclusivamente eu, alguns clientes que ligaram e disseram: olha, obrigado, eu estou há 2 meses fechado em casa, uma experiência nova para nós, obrigado pelo projeto que fizeste para nós. Ou seja, houve aqui uma valorização do espaço de residência e a necessidade, naturalmente, de intervir na cidade, porque existe muita gente que ainda não tem esse espaço de habitabilidade. Ou seja, como combater uma pandemia, e curiosamente esta pandemia, do ponto de vista social, foi uma invertida, porque não aparece nas zonas mais degradadas, nas zonas com piores condições habitacionais. Surge exatamente para uma classe de gente que conseguia viajar, que andava de avião, que contactava com outros universos e que trouxe, no caso do Brasil, para uma festa de casamento, e a partir daí houve a expansão na sociedade. Agora, claro, quando isto chega a territórios como as favelas, por exemplo, em que não há essa habitação, não há essa infraestrutura, percebe-se o quão importante pode ser a arquitetura na definição de um território para que, naturalmente, questões como esta pandemia possam ser controladas de uma outra forma, porque numa infraestrutura habitacional onde não existe água, onde não existe esgoto, não vai existir gel à entrada, não é? E isto, partindo do pequeno espaço de habitacional, comunidade mínima de criação de vida, para as grandes organizações, nós percebemos que, infelizmente, aquilo que Danilo estava a falar, que havia uma necessidade de quase que achatar, não a curva da pandemia, mas achatar um bocadinho esta igualdade, para que haja uma igualdade, uma referência igualitária entre todo o ser humano, nós percebemos que é difícil num contexto tão global como este. Num contexto, por exemplo, em que a criação da vacina é uma corrida como uma arma estratégica de uma criação de uma nova ordem mundial. Em que, por exemplo, o acesso ao produto, nós vemos que as grandes multinacionais cresceram exponencialmente. Por exemplo, o comércio online cresceu de uma forma exponencial. Por exemplo, a Amazon mais que quase duplicou a sua faturação neste período. E, curiosamente, até o supermercado ou o pequeno comércio local tiveram grandes dificuldades em se adaptar, naturalmente. Portanto, estas agudizações da diferença social está a acontecer não só no Brasil, que tem os seus próprios problemas, mas no mundo inteiro e entre países. Porque esta igualdade que nós gostaríamos, neste momento, tinha que naturalmente começar a passar por garantir que países mais pobres tenham acesso à vacina tão rapidamente como os países ricos, e que não andassem os países ricos a depredar-se uns aos outros, para quem consegue comprar as vacinas no tempo mais rápido possível. Então, logo aí nós vamos perceber que existem países que vão ser tratados de forma mais desigual que outros. E o desenvolvimento desses países fica afetado por isso, porque naturalmente alguns países querem, ou quase todos os países querem esta vacinação mais rápida, para que rapidamente possam voltar ao normal, a produzir, a comercializar. Então, esta questão da igualdade, e voltando à arquitetura, é fundamental se nós queremos ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, e no qual a arquitetura tem naturalmente um papel fundamental na sua reorganização física, porque o espaço, esta pandemia atinge o quê? Atinge exatamente
o centro nevrálgico da socialização. Hoje a gente não vai mais à casa do amigo almoçar, jantar, não dá abraços nem para familiares. Portanto, isto é uma forma muito incisiva de criar de romper estas unidades afetivas que constituem o elemento primordial também para a arquitetura, que é exatamente a construção de espaços de socialização, o espaço público. Não é? Como é que vamos repensar o espaço público? Fala-se muito da cidade pós-Covid. Não é? É espaço que, obviamente, tem que ter áreas, passeios mais largos, para que a gente não tenha nada de máscaras a respirarem uns em cima dos outros. Tem que ter jardins, parques, tem que ter um espaço de socialização aberto, franco, de todos, mas amplo, não é? Que não seja tão contido. E, ao mesmo tempo, haver uma oferta de habitação, talvez de melhor qualidade, mas essencialmente de habitação para todos. Nesta igualdade que todos deveríamos ter, que é tão difícil de nós alcançarmos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Que forma inspiradora a gente encerrar o nosso debate aqui hoje falando de igualdade. Acho que essa frase que você trouxe, Nuno, né, que o ofício mais nobre da arquitetura é a capacidade de intervir na cidade para gerar igualdade, que fique mesmo como uma inspiração para todos nós e para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, e que reforce o convite, né? Acho que em nome de Danilo e de Nuno, eu gostaria de reforçar o convite a todos que nos ouvem para que visitem a exposição Infinito Vão, em cartaz no Sesc 24 de maio, de terça a sábado, por enquanto, em função das questões da pandemia, não é, Danilo? Em horários especiais e sob agendamento, mas estão todos convidados para virem descobrir e se emocionar com essa linda narrativa que a exposição nos traz. Com isso eu agradeço imensamente, em nome de Danilo a você, Nuno, e em nome de muitos de nós, Danilo, a você também, pelo tempo e pelo diálogo tão aberto e fluido aqui, e encerro o nosso bate-papo. Muito obrigada. Obrigado, Danilo, um abraço para você. Nuno. Aqui pelo Sesc. Obrigado a todos. É uma honra esta exposição com esta arquitetura, com estes decoradores, estar aí em São Paulo e estar aí na vossa casa, no edifício que, aliás, faz parte da coleção. Damos a oportunidade de você vir aqui vê-la diretamente, pessoalmente. Em breve. Quanto isso, quanto em breve poder viajar e encontrar, dar um abraço em vocês. Tá certo, muito obrigado.